Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo aqui a esse vídeo, o primeiro que estamos fazendo a respeito do nosso novo tema de trabalho, planejamento. Tema bastante interessante, bastante importante no nosso debate brasileiro, um tema que ganha relevância a partir de 1988, ganha relevância e ganha um novo status, e é por isso que nós vamos começar pelo início, como deve ser, com a definição de conceito. O que é planejamento? Vamos pensar nesse conceito logo após a nossa vinheta. Bom, eu começo aqui o nosso debate a respeito do conceito de planejamento com essa definição aqui. Definição feita por Mintzeberg e Quinn. Planejamento é o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e sequências de ações de uma organização em um todo coerente. Uma estratégia bem formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de uma organização para uma postura singular e variável, com base em suas competências internas e relativas, com base em mudanças no ambiente antecipadas e com base em providências contingentes realizadas por oponentes inteligentes. O que nós destacamos nessa definição? Bom, primeiro destacamos metas, políticas e sequência de ações de uma organização e buscar um todo coerente, ou seja, que todas as metas, que todas as políticas, que todas as sequências tenham coerência entre si e não sejam metas, políticas e sequência de ações isoladas. Outra coisa importante a destacar aqui é a ideia de ordenar e alocar recursos. Então, o fundamental no planejamento não é a sua intenção, mas é a partir dessa intenção que nós precisamos entender, a gente conseguir organizar os nossos recursos disponíveis, que não são infinitos. Por fim, que recursos são esses? Competências internas e relativas. Precisamos entender as mudanças no ambiente. Precisamos entender como é que os outros atores estão trabalhando dentro desse contexto. Então, isso são coisas que ressaltam nessa definição de Mintzeberg e Quinn. Mas vamos ver aqui outras duas definições, né? Então, tem uma do Albrecht, que diz que planejar é projetar um conjunto de ações para atingir um resultado claramente definido, com a certeza da situação em que todas as ações acontecerão. E a definição de Carlos Matos é: plano é o produto momentâneo do processo pelo qual um ator seleciona uma cadeia de ações para alcançar seus objetivos. Em seu significado mais genérico, podemos falar de plano de ação como algo inevitável na prática humana, cuja única alternativa é o domínio da improvisação. E aí, novamente, nessas duas definições, o que a gente destaca? Na definição do Albrecht, é importante destacar a ideia de um conjunto de ações, a ideia de um resultado claramente definido, e aí uma coisa muito estranha, que é a certeza da situação em que as ações acontecerão. Certeza? Será isso possível? Na definição do Matos, a gente pode falar do momentâneo, é um produto momentâneo, ou seja, sujeito a mudanças e alterações e ajustes, uma cadeia de ações para alcançar objetivos, né? E aí, em contraposição à certeza do Albrecht, o Matos fala de improvisação. Agora, olha só. Quando a gente junta aqui, eu vou até me diminuir para quando a gente juntar essas três definições, a gente percebe, ó, o Albrecht fala de um conjunto de ações, o Matos fala de uma cadeia de ações e o Mintzeberg e Quinn falam de uma sequência de ações. O Albrecht fala de certeza, o Matos, a gente já viu, fala de improvisação, e o Mintzeberg e Quinn falam de mudanças no ambiente antecipadas e providências contingentes realizadas. E, por fim, outra questão que é muito próxima nas três definições é a que junta resultados, segundo Albrecht, objetivos, segundo Matos, e metas,
segundo Mintzeberg e Kuhn. Ou seja, a gente não está falando de uma ação, mas de um conjunto de ações, uma cadeia, uma sequência de ações que precisam ser articulados para a gente buscar resultados objetivos e metas num ambiente onde a gente tem mudanças no ambiente como um todo e na ação dos diversos atores que, em certo nível, podem ser antecipadas, em certo nível a gente pode ter certeza e em certo nível a gente não tem certeza. E se a gente não fizer nada, só nos resta a improvisação. E aí eu trago, por fim, essa nossa frase aqui, que também é do Carlos Matos, um economista chileno importantíssimo, que fala que o planejamento é o cálculo que precede e preside a ação. Então, a primeira questão fundamental nessa definição é que o planejamento não é uma coisa abstrata, não é apenas cálculo, não é apenas idealizações. Ele é uma idealização, um cálculo voltado para a ação. Então, ele é voltado para ser executado. Segunda questão importante é que o planejamento precede a ação. Então, a gente primeiro planeja para depois agir. Ou pelo menos essa deveria ser a maneira adequada de se trabalhar nas instituições. Se não houver isso, o que acontece? O próprio Matos disse, a alternativa é a improvisação. Então, você está trabalhando de uma forma que você não pensou o que fazer, vai do jeito que dá. E, por fim, uma outra questão dessa definição muito importante é o planejamento preside a ação. Significa que uma vez que você fez o planejamento, você deve sempre procurar agir a partir desse planejamento. Tá? Não que você vá fazer tudo, porque a reação dos atores, porque o contexto pode mudar e o seu planejamento ficar desatualizado. Por isso que Matos lembra, na definição anterior, que o planejamento é momentâneo sempre. Mas, de qualquer forma, isso significa que, uma vez feito o planejamento, nós não estamos liberados para agir da forma que nós queremos. Bom, e um segundo tópico que nós devemos trabalhar aqui nesse vídeo, além dessa definição, espero que tenha ficado claro o que é planejamento, ou como a gente pode entender planejamento, mas a gente ainda não discutiu por que a gente deve planejar. Bom, devemos planejar por alguns motivos, e alguns motivos que estão claros para nós num tempo bastante recente. Primeiro, a gente quer um determinado objetivo. Tá? Como é que a gente pode alcançar esse objetivo? A gente pode alcançar esse objetivo pela força, e esse vídeo está indo ao ar, eu acredito, no momento que temos uma guerra acontecendo no continente europeu, uma guerra acontecendo na Somália, no continente africano, no Iêmen. Então, temos várias guerras que têm determinados objetivos, que esses objetivos estão sendo produzidos pela força. Mas nós também temos outras formas de conseguir nossos objetivos. Por exemplo, a tradição. Sempre foi assim, você continue fazendo igual. É a tradição, por exemplo, que na Inglaterra nos leva a dizer quem será o próximo rei ou rainha, quando ou se algum dia a Rainha Elizabeth vier a falecer. Existe toda uma linha de sucessão que já está definida por meritocracia, por sorte. Por quê? Não, pela tradição. Bom, uma terceira forma de se alcançar os objetivos é pelos mecanismos de mercado. Eu quero uma determinada coisa, eu vou no mercado e compro. E talvez os meus objetivos sejam prejudicados porque eu não tenho condições de comprar no mercado. E aí eu preciso fazer um planejamento óbvio, para que a gente consiga economizar de tal forma, em não sei quanto tempo, conseguir comprar as coisas que eu quero, alcançar os meus objetivos de consumo. E, por fim, uma questão mais nova e que vai ser o foco da nossa discussão é que o Estado e o poder político também são formas da gente alcançar os nossos objetivos. Tá? Então, a gente não vai alcançar os objetivos somente pela força, somente pela tradição, somente pelo mercado. Mas também nós podemos
discutir dentro do aparelho do Estado, e nós só vamos discutir se nós tivermos poder político para colocar esse assunto em pauta, né? E aí nós podemos discutir, por meio dessa discussão, chegar em determinados objetivos. Agora, olha só o que acontece no século XX. Já no final do século XIX, a gente começa a ter uma série de crises do capitalismo. Tivemos uma grande estagnação que durou 20 anos no final do século XIX, começa em 1876 e vai até 1896. Temos, obviamente, a grande crise que nos leva à Primeira Guerra Mundial, que dura de 1914 a 1918, uma guerra imperialista entre as nações europeias. Temos aí, em 1929, a quebra da Bolsa de Valores, o que nos leva a uma situação terrível de crise que dura por toda a década de 1930, que, na verdade, começa a ser superada economicamente com os novos esforços para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, para uma nova crise que dura aí de 1939 até 1945. Depois nós temos as crises dos choques de petróleo nos anos 70, temos diversas crises financeiras nos anos 90, crise do México em 95, crise russa em 97, crise da Coreia em 97, crise russa em 98, a crise da Argentina em 99, a crise brasileira. Então, nós temos muito evidente de que deixar o mercado como única forma da gente alcançar os nossos objetivos, ou como a principal forma, significa que a gente vai recorrentemente incorrer em crises periódicas. E isso aí não há nada que nós podemos fazer. Ao mesmo tempo, no século XX, a gente viu uma revolução socialista se tornar uma realidade. Em 1917, a Rússia transforma uma ideia que ganhou força e se desenvolveu ao longo do século XIX, mas que nunca tinha sido posta em prática. Em 1917, a Rússia transforma isso em realidade. E a partir de 29, ou seja, antes até da crise que paralisa o sistema capitalista durante quase uma década, a Rússia começa a adotar os planos quinquenais, ou seja, estabelece planos para onde nós queremos, quais nossos objetivos para daqui a 5 anos. E isso faz com que a União Soviética consiga se desenvolver enquanto os países capitalistas estão afundados na grande crise decorrente da quebra da Bolsa de 1929. Também a gente vai discutindo na teoria econômica a questão, por exemplo, de falhas de mercado, quando você tem uma empresa que fica muito grande, que ela é capaz de determinar os valores, as quantidades, a qualidade do que é produzido, e com isso a gente perde aquela coisa de várias empresas concorrendo entre si. Quando você tem falta de informação para os consumidores e para os próprios parceiros produtivos, quando você tem apenas um fornecedor para várias empresas. Então, nós temos várias falhas de mercado que acabam também dificultando que o mercado seja um bom alocador para a gente chegar nos nossos objetivos. E tudo isso vai levando ao abandono desse liberalismo e a uma ênfase cada vez maior ao longo do século XX do planejamento governamental. E disso a gente conclui que o planejamento governamental ele é muito recente. Ele vem sendo disseminado no século XX apenas. Ele vem se fortalecendo principalmente na segunda metade do século XX. Mas isso não significa que o século XX é um império do planejamento governamental. A forma para a gente alcançar os nossos objetivos, o planejamento governamental se torna uma forma importante e cada vez mais importante ao longo do século XX, mas ele continua coexistindo com aquelas outras formas pretéritas de busca pelo alcance dos objetivos. A força, a tradição e o mercado, evidentemente. O Mintzberg, ele fala que assim, não é só o planejamento governamental, todas as organizações entendem que você precisa avançar nesse novo planejamento, porque você precisa coordenar as suas atividades, e aí, seja um grande governo,
que tem grandes unidades, uma grande quantidade de unidades, grande quantidade de setores, grande quantidade de escritórios regionais, seja uma grande empresa que também tem grandes números de departamento, com muitos funcionários, com muitas filiais, eles precisam coordenar as suas atividades de um modo integrado para chegar nos seus objetivos. E todas as organizações públicas e privadas precisam considerar o futuro de modo a se preparar para o que é inevitável, né, para ter opções frente ao que é indesejável e para controlar o que pode ser controlável. E, por fim, tem uma coisa muito interessante que é você buscar otimizar os recursos, né, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Agora, existem diferenças entre o planejamento público e o planejamento privado. O que diferencia esses dois tipos de planejamento? Primeiro, vamos dizer assim, a régua privada. O que eu quero dizer por régua privada? A medida de tudo no setor privado é o dinheiro. Você fez um planejamento, a sua empresa ganhou mais dinheiro, o planejamento deu certo. Você fez um planejamento, sua empresa perdeu o dinheiro, ele deu errado. No caso do setor público, você não tem essa régua. As réguas são várias e são muito mais complexas. Você conseguiu garantir direitos, você conseguiu promover o crescimento econômico. A questão do dinheiro, ela é até menos relevante, né? Ela deveria ficar em segundo lugar frente aos grandes objetivos a serem alcançados. Uma segunda questão é o número de atores envolvidos no planejamento. Na verdade, aí você tem tradicionalmente, no setor privado, um planejamento que é feito pela cúpula. Em alguns casos específicos, você pode juntar setores médios das empresas, talvez até fazer algumas discussões sobre isso com os trabalhadores, mas sempre voltando para uma decisão na cúpula das empresas. No setor público, a coisa é diferente. Claro, você sempre pode fazer também só os tecnocratas e gestores decidirem isso. Mas a chance de dar errado, inclusive porque os seus objetivos não são apenas de ganhar mais dinheiro, é muito grande. Então, sempre você tem um planejamento que também inclui vários agentes que são ligados à política que está sendo planejada. Bom, pessoal, chegamos agora ao fim desse nosso vídeo. Eu espero que ele seja bastante interessante e ajude esse pontapé inicial na nossa discussão do planejamento. Vimos o conceito que, mudando as palavras, sempre vão envolver conjunto de ações para alcançar um conjunto de objetivos num ambiente de incerteza. E vimos também por que a gente tem um planejamento governamental, porque é uma nova forma que veio a não substituir, mas se somar a outras formas de alcançar esses objetivos. Também vimos que existem coisas que igualam o planejamento governamental do planejamento privado. O planejamento público e privado tem algumas características que são iguais, mas também vimos que algumas características diferenciam profundamente esses dois tipos de planejamento. Isso aí, eu agradeço. Agora eu deixo aqui a bibliografia que foi utilizada para a gente fazer essa discussão. Agradeço a atenção de todos e de todas e bons estudos.